Salve, salve, meus amigos, seguidores e seguidoras do canal Siga Direito. E vamos para mais um podcast aqui ao lado do meu grande amigo, parceiro Marco Antônio. E aí, Marcão, tudo bem? Grande Felipão, tudo bom, meu amigo? Quanto tempo, hein? Tô bem, graças a Deus. Hoje Já você tá bonito, saudade, hein, Marco? eu já tô Que mais é esporte, isso? hein? Uma pegada mais esporte. Eu tô vendo, meu amigo. É E isso hoje aí. o nosso convidado, Marcão? Então, Felipão, hoje nós temos um advogado especialista em família e sucessões, professor, membro do IBDFAN, Dr. Christian Fetter. Grande Christian, obrigado pela pela presença. presença. Uma alegria estar com vocês aqui. Um prazer. Muito bonito, muito bem organizado. Tá tudo ótimo. Vamos conversar sobre direito de família, que é uma coisa que eu gosto demais. Christian, prazerzão ter você aqui. A gente já se encontrou em alguns eventos do próprio IBDFAN. É sempre uma honra estar com você. Mais uma vez estando aqui então conosco. Esse bate-papo que nós temos aqui semanal no Siga Direito com os nossos seguidores, as seguidoras. A gente tenta aqui de uma certa forma não tirar dúvidas, porque esse é o papel do próprio advogado na hora do seu cliente ir, né, ao seu escritório, enfim. Mas a importância de levar conhecimento também para a população é um dos princípios do Siga Direito, né? Mas antes de falar exatamente sobre o nosso tema de hoje, conta um pouquinho aí da sua história, da sua trajetória, das suas raízes mesmo. Seus pais, onde você veio, onde você nasceu, como foi esse amor pelo direito? O direito te escolheu, você escolheu o direito? Gente, é quase impossível, né? Saber quem escolheu quem, né? Mas eu nasci em Porto Alegre, em 72, fiz 50 anos agora esse ano. E meu pai era militar, então a gente mudava uma barbaridade, assim, né? Sempre Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro, sempre trafegando por aí. Imagino. Até eu comecei a faculdade lá mesmo no Sul, na Federal de Pelotas. Meu pai estava lá comandando um quartel lá de infantaria. Eu já vinha falando em fazer direito, falava em jornalismo, alguma coisa que fosse de humanas, né? Por Sim. favor. Que eu não tivesse nunca mais que mexer com física e química. Cara, era um drama, sempre de recuperação, sempre desesperado. Então, qualquer coisa de uma história, eu cheguei a pensar. Meu pai falou, não, faz direito, eu acho que leva um jeito, assim, minha mãe também falou, eu falei, então vamos embora. E assim foi a história do leque, né? Exatamente. Aí fiz um semestre lá no Sul, meu pai acabou sendo movimentado aqui para Brasília, e aí tu tinha direito a transferir, né? Então vim para a UNB, terminei aqui os estudos, meu pai acabou falecendo precocemente, eu estava quase me formando, a gente acabou se instalando por aqui, então eu tenho 30 anos de Brasília, eu sou uma espécie de candango honorário. Montei os escritórios, todos os escritórios que eu já tive foram aqui, embora tenha ligações familiares com Porto Alegre, com o Sul em geral, amigos muito queridos, primos e primas e tal. Mas fiquei por aqui em 99 eu entrei para o IBDFAN, fui um dos primeiros membros do IBDFAN aqui do DF. Em 2002 eu comecei a dar aula. Então aí nesses anos todos passei por várias instituições, né, quase sempre atuando em direito de família e sucessões. Né, que aí eu acho que foi uma escolha da própria matéria. Né? Eu digo para os meus alunos também, quando tu vê, tu está envolvido com aquilo ali, ou tu tem alguma coisa na tua família, tu tem alguma coisa que tu quer resolver, alguma coisa que tu não pode mais resolver. Né? Por exemplo, um dos temas aqui que a gente pode vir a falar, alienação parental. Eu descobri que eu tinha sofrido dentro da família, uma coisa ou outra, com membros da família muito próximos. Né? Então, tu vai te envolvendo com coisas que tu sente ou que tu passa, pelas quais tu passa. Né? Exatamente. É engraçado esse ponto, porque você escolheu uma área de humanas. E escolheu o lado do direito de família, que é uma área mais humanizada, digamos assim, do direito. Né? É verdade. Porque você lida literalmente com os sentimentos. Sim. E sentimentos, às vezes, que você não consegue controlar. Então, você tem que ter um pouco ali de afinidade também com o lado da psicologia, né? Para justamente saber lidar com o seu... Porque a gente está falando em divórcio, inventário, então sempre... inventário, né? Não tem o que dizer, a gente sempre pede um ente querido, é muito triste e traumático, e divórcio nem sempre é amigável. Então, assim, tem que ter tato, lidar, porque é muito complicado, né? No divórcio tu tá perdendo um ente querido também, geralmente, né? Uma pessoa que foi querida, com quem tu às vezes teve filhos, ou viveu um bom tempo, e ela tá indo embora também. Então, a pessoa da área da psicologia costuma dizer que há um luto de qualquer forma, né? Tu tem um luto para uma pessoa morta, tem um luto para uma pessoa viva também. Exatamente. Né? Então, ninguém nos procura quando tá tudo bem. Ninguém passa lá no escritório, Christian, meu casamento tá ótimo, tá tudo lindo, vim só te dar um abraço. Vim pegar um conselho contigo, né? Ninguém. Eu digo, a gente mede isso, né? Quer dizer, casais que nos procuraram antes do casamento para ter uma reunião sobre regimes de bens. Gente, nesses quase 30 anos aconteceu 3, 4 vezes.
Tá? Eu vim ter uma aula, eu pensei na comunhão parcial, mas e o que é a comunhão universal? Como é que funciona a separação? Interessante. Eu fico sempre emocionado quando isso acontece. Interessante. Porque a pessoa está se precavendo. prévio. Buscando informação antes. No geral, as pessoas não sabem como é que funciona. Sim, é o que eu ia falar. Ninguém vai num advogado para poder firmar um contrato. Depois que fez o contrato, que deu problema, aí procura o advogado. E muitas vezes eles não sabem que um casamento é um contrato. Sim. Então você tem que deixar tudo as cláusulas previstas, acordadas, organizadas para que não te dê um transtorno e um problema futuro. Né? Outra, como as pessoas têm casado cada vez mais tarde, né? É um movimento que a gente observa na sociedade, né? Já há um patrimônio. Sim, sim. Às vezes a pessoa já tem um imóvel, ou o casal, enquanto está namorando, já vem comprando alguma coisa, já pagou um pedaço, já deu uma entrada. Né? E como fica isso? Né? Então as pessoas e em geral aqui não a sabem. gente sabe que não há aquela questão do regime híbrido, né? Não. Você tem que escolher aqueles que estão Sim. ali elencados e saber escolher exatamente aquilo que vai te servir melhor durante o casamento, né? Sim. Exatamente. É um aprendizado constante, porque uma advogada que trabalhou muito tempo comigo dizia o seguinte: a gente pode até morrer de fome, mas não morre de tédio. Porque a cada semana tu vê um tema, tu vê um assunto, né? Um beijo pra Mariana, que vai nos assistir. Tu vê coisas que tu nunca viu antes. Exato. Né? E é um ramo que vai se aperfeiçoando também. Então, novos temas vão chegando. Exato. Né? Eu ouvia muito na faculdade, enquanto tiver malandro e bobo, o advogado não fica sem trabalho, né? Sempre Por aí. assim, é mais ou menos por aí. Agora, voltando um pouquinho o assunto, Christian, você foi muito feliz, pelo menos na palavra. Falar luto. Há sim um luto no divórcio, né, entre as partes, mas há um luto também principal daquele que está ali no meio vivenciando isso, que normalmente é a criança e o adolescente. É verdade. Né? Como você, lidando exatamente na prática e na teoria também, como você vivenciou isso, como você tem vivenciado isso com a lei, por exemplo, da alienação parental? Uma coisa curiosa sobre a lei da alienação parental é que ela é uma lei que deve ser considerada extremamente nova. É uma lei de 2010, né, que vem dentro de um sistema de alteração do Código Civil, com a proclamação das leis da guarda compartilhada, que na redação de 2002 não havia guarda compartilhada. Né? Então, em 2008, tu tens uma alteração, em 2014, tu tens outra, em 2010, a lei da alienação parental. Isso está tudo ainda sendo sedimentado, na minha opinião. Né? Então, nós não o leigo, em geral, não sabe lidar muito bem ainda com esses conceitos todos. Quando ele está quase aprendendo, a lei muda. Né? E nós vemos colegas também que às vezes não têm o melhor tato para lidar com isso. O que eu costumo fazer de pronto? Né? A pessoa vai lá no escritório, olha, tem um carro, tem um imóvel, diz, olha, tem filhos? Primeira pergunta. Perfeito. Tem filhos. Então, assim, tudo mais, eu digo isso literalmente, tudo mais é lixo. A Porsche, o imóvel, não sei aonde, a cobertura, isso é lixo. Vamos resolver as questões da criança primeiro? E é engraçado que muitas vezes, tanto a mãe quanto o pai, que quando a pessoa é sensível, ela é sensível, né? A pessoa se emociona. Sim. A pessoa começa a chorar. O senhor tocou num ponto tão central, eu estava querendo deixar isso para o final. Não, nós vamos tratar disso agora. Exato. Porque o resto, gente, assim, o carro foi comprado, interessa em nome de quem está? Não interessa. O bem foi adquirido durante o casamento? Foi. Interessa se está em nome de um... Não interessa. Então, assim, os outros... A pensão alimentícia vai obedecer o binômio... É isso. A questão patrimonial ela é matemática. Exatamente. Você divide tudo, mas dividir uma criança, dividir sentimentos é mais complicado. E o tempo, né? Porque assim, por mais que tu trabalhe para chegar em casa no final do dia, a criança vai estar lá. Exato. Né? A partir de agora, talvez ela não esteja. Né? E isso muitas vezes... para um pai devotado, para uma mãe devotada, é um golpe duro. Muito. Né? Eu costumo dizer para as minhas clientes mulheres, quando vai ter o primeiro final de semana que a criança vai passar com o pai, olha, te prepara. Não, eu tô de boa, eu vou sair com as amigas. Olha, muitas vezes não acontece. Abre a porta do quarto, não tá lá, Não né? tá lá, não aquela cheiro, bagunça, tá a roupa. tá tudo arrumadinho, fala, alguma coisa tá errada. Eu já recebi telefonemas à noite, as pessoas dizem, pais e mães, muito tristes, aos prantos. Então, assim, lidar com isso é difícil. Tu falou um negócio muito legal. Nessas horas tem que ser mais que advogado. Então, uma leitura sobre filosofia, sobre até autoajuda, livros, né, que te colocam, filmes, música, né, essa formação de um conhecimento mais abrangente vai te ajudar na hora de conversar com um cliente desse. Às vezes o cliente não quer escutar, olha, pelo artigo tal. Não, cara, me indica uma música, me indica um filme para eu ver, me indica um barzinho para eu ir, que eu quero, perfeito, né? Uma leitura, como escapar do comportamento alienante, como dividir esse tempo, como é que a gente faz. Porque as variáveis são tão grandes, senhores. Se a gente pensar bem, né, eu sou de um tempo aí dos anos 90, em que a gente fazia assim, não, divide tudo meio a meio. Deixa eu dar um exemplo interessante. Chega dezembro, a primeira metade das férias no ano par é da mãe e a segunda metade é do pai.
Veja só. O primeiro ano não funciona. No ano seguinte inverte. Isso nunca Isso é muito comum. Assim, o pai tá, não, eu tô muito tranquilo, Christian, porque aí eu vou ficar com a segunda metade. Eu sei, o senhor já pensou em Natal e Ano Novo? Porque quem ficar a primeira metade vai pegar... Ah, mas eu não posso ficar sem ter o contato com o menino no Natal. Do jeito que é escrito aqui, o senhor vai. Dona fulana, não, tá ótimo, deixa aí a primeira metade com o pai para ele parar de me incomodar. E o Natal? Sua família, que a senhora falou que é super católico, super devotado ao Natal. Ah, eu não tinha pensado nisso. Então a gente está começando a resolver alguns entremeios. Exato. Sabe? Então tu tem a primeira metade, mas no dia 25 de dezembro tem um almoço com o pai. Ou no dia 1º de janeiro tem um encontro com a mãe. E as viagens? Ah, mas já tem uma viagem programada. Uma cliente me ligou esses dias. Eu tenho uma viagem programada. A senhora me ligou antes de programar a viagem. Então, além de advogado, psicólogo, eu virei agente de viagem também. Eu já planejo a viagem da pessoa no final do ano para não bater. Porque é claro que isso vai gerar uma ação. Um cumprimento de sentença, uma obrigação de fazer. E eu também quero estar viajando, então eu tento evitar esses problemas. Sim, né? Então a gente já tem feito algumas situações de final de ano em que a gente divide o período por 3 ou por 4. Então divide dezembro, depois divide janeiro. Sim. Então tu fica um período agora, um período depois, né? Para evitar esse. Tem cliente contando horas. Olha, eu estou ficando 2 horas a menos. Não, mas aí, senhor, aí você tem que ter um pouco de razoabilidade. Seriam umas férias compartilhadas e organizadas, né? Exatamente. Porque senão mas só compartilhar. Que falou da razoabilidade, ela é extremamente importante para os pais e principalmente para as crianças. Né? Porque assim, a título de exemplo, a gente sabe que está determinado ali por um juízo, por exemplo, tem que entregar a criança até às 16 horas. Acontece, né? Vamos supor. Mas aí, a título de exemplo, não é que está desobedecendo o juízo, mas pega ali 3h30 e fala assim, olha, o almoço está acontecendo aqui ainda, a criança está brincando com os primos. Exatamente. E tal. Posso estender mais meia hora? Posso estender mais 1 hora? Conversar com o pai, com a mãe e manter definitivamente esse contato com o pai e com a mãe. Assim, porque isso vai ser para sempre. Enquanto houver a criança, e a gente quer realmente que isso se prolongue, claro, vocês vão ter que conversar. Né? Sim. Então, eu acho que a conexão, a fala, né? A conexão o diálogo é o mais importante. Eu digo que o filho, a ex-esposa e o ex-marido são para sempre. A gente diz que assim, uma amiga minha psicóloga, a doutora Sandra, fala, a conjugalidade foi extinta. Mas a parentalidade permanece. Sim, exatamente. E às vezes nós estamos lidando com crianças absolutamente indefesas. Uma coisa é o filho de 16 anos. Ele não quer ficar nem contigo, nem com a mãe. Ele quer encontrar com a namorada, ele quer sair, ele quer passear. Mas essa faixa que vai ali do recém-nascido até 11, 12, 13, é muito dramático que a gente vê. É verdade. Quer dizer, a gente vê pessoas discutindo o horário da amamentação. Não, mas eu quero encontrar nessa hora. Mas é o horário do aleitamento materno. Não, mas não interessa. Como não interessa? Não, é verdade. Quer dizer, então, aí o pai, muitas vezes, arruma uma nova namorada, a mãe arruma um novo namorado, puxa vida, aí é a Terceira Guerra Mundial. Né? Então, as pessoas tinham que ter um pouco mais de equilíbrio, né? Quer dizer, eu lembro de ouvir de um senhor, mas o novo namorado dela pode ser um bandido, pode ser um traficante. Eu falei, ela não escolheu o senhor? Escolheu. Ela sabe fazer boas escolhas, não sabe? Mas ela é muito vulnerável. Aí vem o sexismo. Ela é muito intempestiva. Ela tá namorando só porque eu tô namorando também. E eu quero ir lá, eu quero entrar lá e ver quem é esse cara. Mas liga pro cara. Exato. Não, mas eu preciso do senhor. Não. Ô fulano, tudo bom? Você tá com a minha ex-mulher, né? Eu sou o pai da fulana, né? Da Valentina, desses nomes novos aí. Vamos conversar e tal. Por quê? Não, mas eu preciso de um intermediário. Não, cara, não é nada. No mundo adulto a gente resolve as coisas conversando. E as pessoas e educação perderam um pouco a capacidade de dialogar. Né? E aí quem sofre é a criança, porque a criança fica sujeita a toda sorte de joguetes, né? A criança vira um leve trás, um pombo correio. E a gente se aproxima do perigoso terreno da alienação parental. Porque a lei, ela traz exemplos, ela traz um rol ali exemplificativo, né? Mas nada impede também que existam outras formas e outros meios também. A gente estava conversando aqui agora nos bastidores, que não só mais há um entendimento, né? Assim, de que não só mais a criança ou o adolescente sofre alienação parental. Quando a lei entrou em vigor, a lei 12.318 de 2010, a perspectiva que se tinha era muito limitada. Né? Se falava, inclusive até sexista, alguns comentaristas. Geralmente é a mãe, geralmente é a mulher que fica com a guarda, porque realmente ela ficava, né? E quando ela percebe que o marido está saindo, aí ela, por vingança, muito limitado. A gente abriu isso demais já. A interpretação é muito diferente hoje. Exato. Né? Logo se observou que aquele pai visitante, aquele pai convivente, né?
Ele também, no período que ele estava com a criança, ele podia muito bem tentar modificar a percepção da criança, né? Falar coisas ruins a respeito da mãe. Tive vários casos que a criança chegava do convívio paterno totalmente diferente, brigando com a mãe, xingando, coisas que nunca tinha falado. Mas você nunca falou assim comigo? Não, mas meu pai falou que você é isso, você é aquilo. Então, naquele final de semana, aquele sábado e domingo, o pai se ocupava em fazer o que o professor Gardner lá chamava de lavagem cerebral, ou programação. São termos que a gente não usa mais, né, estão superados. Mas, enfim, a criança chegava diferente. O garoto virou para uma mãe uma vez: olha, você tem que tomar banho, se jogar da casa do seu pai, amanhã tem escola. Não, eu não vou tomar banho, você não sabe de nada. Você é somente uma professora. Ué? Aí bateu fundo em mim. Eu falei, não, peraí um pouquinho. Peraí, eu faço como somente, né? Que eu senti pessoalmente essa consideração como professor, né? Como se somente uma professora, né? Olha o que você está falando. Então, assim, a gente abriu até para alienações recíprocas. Sim. Eu tenho um texto sobre alienação recíproca, né, em que as duas famílias estão engendradas numa campanha, né, não só o pai, não só a mãe, mas o ex-sogro, a ex-sogra, um cunhado. Né? A gente fala sobre alienação parental na família homoafetiva também, por que não? Claro. O casal teve lá um filho. Exato. E agora está praticando esses atos que pretendem provocar uma sensação de repúdio na criança, de repulsa. Né? Já se falou sobre a alienação da população idosa. Né? Então, aquela senhora já mais idosa que mora com um filho e o filho dá uma isolada, né? Ele cuida da mãe, ele cuida do cartão de crédito, ele cuida, né? E, não vem não, que a mãe tá ruim, não vem visitar não, e os filhos acabam sendo alienados do convívio com a pessoa idosa. Mas o que muita gente não sabe, por exemplo, nesse caso que você exemplificou aí, quando, por exemplo, um filho na casa do pai não tem horário para tomar banho, não tem horário para comer, não tem horário para nada, e que o pai fica colocando na cabeça do filho: não, meu filho, aqui você pode tudo, aqui você não pode nada. E a criança chega lá e fala: na casa do meu pai eu não tenho hora para comer, eu não tenho hora para fazer isso, você é chato, meu pai é melhor. Isso é um tipo de alienação parental, certeza, né? Com certeza. E você com base... Você está mostrando para a criança que um lugar de total liberdade, de nada de autoridade é melhor, né? E a outra pessoa é uma chata, que exige estudo e horário. Autoridade, né? Sim. E até algo que embasa depois pedidos de guarda. Você vê o pai chegar, às vezes, ou a mãe muito confiante: não, ouve o menino, ele vai dizer que ele prefere ficar comigo. Mas por quê? Como é que uma criança de 10, 11 anos não ama o pai, não ama a mãe, não ama estar na companhia? Perfeito. E como isso é complicado, né? Porque às vezes você tem uma pessoa que chega no escritório com ares de vítima e não é nem um pouco vítima. Né? É o algoz, né? Tem a pessoa que chega, não, a outra parte lá que está fazendo, e às vezes você está fazendo também. E há uma aceitação, às vezes, da alienação, um comportamento passivo. Exato. Muito complicado, muito difícil. E com base nisso, eu ia complementar: o que é preciso, como provar essa alienação parental? Porque deve ser dificílimo, né? No primeiro momento a gente confia no relato que chega para a gente, né? Há um relato inicial. Eu digo sempre para conversa com o juiz: olha, a gente que recebe o primeiro relato, e nós temos que filtrar esse relato e transferir para o juiz. Muitas vezes a coisa está muito na cara. Né? Existem conversas, existem vídeos, existem prints de e-mails, né? Olha, mensagem de WhatsApp, hoje em dia, você morreu, não me apareça aqui mais que você morreu. Eu vi uma vez, eu vou dizer para nossa filha que você na verdade morreu e você não venha mais, você vai viver sua vida e tal. Então, às vezes está muito claro que há um início de um comportamento, né? E muitas vezes já há uma coisa absolutamente instaurada, a criança mesmo manifesta uma repugnância. Né? Só que nós temos que investigar também se não há um comportamento do suposto alienado. Sim. Né? Então a gente age muitas vezes primeiro num certo impulso, mas já com uma certa experiência de tentar identificar algumas coisas, uma mentirinha, uma história mal contada. Né? Lembro do senhor que veio reclamar que a filha estava obesa, e realmente pela altura e tamanho a garota realmente estava obesa. Porque a mãe dá porcaria para ela e tal, tá certo. Mas como é que é a distribuição de tempo? Ela fica 4 dias comigo e 3 com a mãe. Eu falei: senhor... Mas aí vai ser difícil explicar para o juiz. Não, eu sou super cuidadoso. Nos 3 dias que a mãe fica, e a menina realmente, pelas fotos, a criança estava preocupantemente fora do peso. Né? Mas se o pai ficava metade do tempo com a filha... Então, quando a gente consegue identificar um discurso meio ruim, às vezes a gente nem pega a causa, porque a pessoa está mentindo para você, clamorosamente. Quando a coisa é muito sutil, a gente inicia o processo. Né? O que eu costumo falar é que o advogado não tem que cravar que está acontecendo alienação. O advogado tem que levar ao juiz os fatos. Exato. Né? O juiz vai buscar novas provas, laudos, né, perícias, o atendimento, muitas vezes psicossocial, né, a oitiva da criança, oitiva especial, nós temos lei para isso já.
né? Então o juiz ele vai ouvir as partes. Né? Daí a importância também da população procurar não só um profissional habilitado, o advogado, sim. mas procurar também um advogado especialista. Sim, Né? isso é muito importante. Assim, é óbvio que todo advogado ele está habilitado Claro. a fazer qualquer processo. Você vai pegar, você vai estudar, obviamente, temos diversos profissionais. Mas quando você atua diretamente em uma área, como é a sua especialidade, direito de família, é muito melhor, porque você sabe exatamente quais são os julgados de uma determinada turma, ou do tribunal, você está mais sabe, né? E não é nem isso, né, Felipe? Você pode acabar e destruir mais ainda a vida de uma família por conta de uma falta de experiência, de um tato, né? Então, assim, isso é muito, eu acho que foi muito bem observado. E quero ver outra coisa que é interessante também, a gente tem visto algumas decisões, sobretudo o TJ de São Paulo, em que os desembargadores, né, observam que embora tenha sido engendrada uma campanha difamatória daquela pessoa, a difamação não pegou. Quer dizer, a criança continua tendo uma boa percepção, seja do pai, da mãe, do avô, da avó, apesar de haver condutas alienantes, falas alienantes. Então, um processo de São Paulo que eu coloquei num artigo que eu escrevi esses tempos, falava exatamente isso. O desembargador reconhecia que havia uma campanha, mas que os meninos sabiam lidar com a situação, sabiam compensar aqui e ali. Legal. Claro, crianças já um pouco mais velhas, né? não muito jovenzinhas. Mas você vira para uma criança muito jovem e fala que a mãe é o capeta, que o pai é um monstro, uma criança de 3, 4 não vai acreditar nisso. Então há um período de muita vulnerabilidade. Esse é o período que a gente tem que ter mais atenção. E todos têm que ter. E se a pessoa reconhece que ela está tendo algum tipo de comportamento nesse sentido, que ela procure outro tipo de ajuda também, não só ajuda jurídica. Quer dizer, eu posso dizer alguma coisa para ela. Eu, né, me considero uma pessoa minimamente equilibrada, atuo na área, eu tenho uma filha de 4 anos, eu posso ter dito alguma coisa já para ela no momento de raiva? Todos nós já podemos ter feito isso, né? Falou um negócio para uma criança, puxa, eu não devia ter feito isso, será que eu estou muito impulsivo, será que eu estou nervoso com o negócio do trabalho, será que aquele honorário que eu não recebi está me deixando com nervos à flor da pele, será que eu estou levando uma crise conjugal para a criança, usando a criança como mediadora? Então, será que eu fui vítima, há estudos lá fora, da pessoa que sofre com alienação quando criança pode reproduzir aquele comportamento quando adulto. Sem perceber. Sem perceber. Será que eu tenho falas do meu pai que eu estou reproduzindo agora? Sim. Eu passo por isso, né? Meu pai já faleceu há muitos anos, mas eu tenho alguma... Às vezes ele vem, às vezes ele nos assombra. Um avô muito austero, né? Uma mãe muito austera, um pai muito permissivo, um parente que foi referência para você, ele te assombra mesmo não estando por perto, né? Então, às vezes, o direito não vai ter respostas para tudo. Né? Às vezes é necessário uma atuação interdisciplinar, o próprio cliente procurar ver se está fazendo alguma coisa errada. Né? E, de repente, resolver num divã, resolver com um psicólogo. Aí também a importância do próprio Estado criar campanhas educativas em relação à própria alienação parental, à própria violência doméstica, as várias questões de problemas que se enfrentam todos os dias no nosso país. Né? Então, e veja, que não tem gênero, não tem condição social, quer dizer, a violência contra a criança, ela acontece na classe A, na classe D. Não há a ex-desembargadora Berenice, lá do Rio Grande do Sul, fala, né, a violência contra a criança é o crime mais democrático que existe. Ele está ali no seu vizinho, ali super abonado, com o melhor carro do mundo, ele está cometendo crimes contra a criança, como famílias também menos abastadas, não tem condições também. E existe campanhas contra a lei, né, Cristian? E existe uma campanha hoje pela revogação da lei da alienação parental. Sob o seguinte argumento, ouçam, a lei ela favorece pais pedófilos, porque as mães teriam medo, isso é um dos principais argumentos, as mães teriam medo de denunciar o pai pedófilo, né, com medo que ele diga que isso é alienação e consiga a guarda da criança, ou seja, engane todo mundo, juiz, promotor, psicólogo, ele consegue para poder satisfazer as taras. Então, há um grupo de críticos da lei que dizem a lei favorece o Brasil, uma promotora disse isso, uma promotora de São Paulo, o Brasil está virando o paraíso da pedofilia. Eu vou dizer a vocês, hoje à tarde eu fiz uma pesquisa que eu estou escrevendo um texto a respeito. Aqui no TJDF nós temos pouco mais de 260 acórdãos sobre alienação parental. Então, o tribunal já decidiu pouco mais de 260 casos. Certo? Em 4 casos houve inversão de guarda da mãe para o pai. 250 casos. É menos de 1%. 260 é 4 casos. Quer dizer, será que a gente pode afirmar que esses 4 senhores que conseguiram são tarados, malucos, pedófilos, que conseguiram a guarda só para poder violentar seus filhos? A gente não consegue cravar isso. Então, é claro que a lei, às vezes, é mal utilizada. Como a Lei Maria da Penha, às vezes, é mal utilizada. A pessoa não foi agredida, mas ela faz um ferimento. Não que isso seja a regra.
Não, sim. Né? Mas faz um ferimento, mas acontece, e diz, olha, ele me agrediu e tal, preciso de proteção. Às vezes consegue uma proteção. É claro que eu posso passar um processo inteiro chamando a mãe de alienadora, como já vi advogados, né, que já proferem a sentença na petição inicial. A mãe pérfida, a mãe alienadora, a mãe canalha. O cara sai xingando, parece que o processo é um concurso de xingamentos, né? Ele pode passar o processo inteiro taxando a mãe de alienadora e não conseguir comprovar. A maioria esmagadora das emendas aqui do TJDF é um universo pequeno, mas é significativo. Não, mas 250, 260 é muita coisa. E tá lá, embora tenha sido alegado, não ficou demonstrado, não restou demonstrado alienação parental. Mas a pessoa passa o processo inteiro falando. Né? E às vezes, quer dizer, tá acontecendo na verdade, isso acontece demais, a chamada autoalienação. Exato. Então, eu sou um pai agressivo, eu sou um pai abusivo, mas nada é culpa minha. A culpa é da mãe, a culpa é da sogra, estão lá colocando coisa na cabeça da criança. E tem um monte de BO. E às vezes a pessoa agressiva é agressiva com todo mundo. Exato. O cara tem lá um processo Maria da Penha, mas ele tem uma briga de trânsito, ele tem uma agressão aqui no estádio de futebol, né? Uma pessoa que tem um comportamento já meio exato, e às vezes sequer né? ele consegue perceber. É isso que eu estou falando. É verdade. Porque o convívio anterior, passado que você teve, até familiar com seus pais, te faz com que aquele teu comportamento, teu próprio comportamento seja comportamento normal. E aí quando você realmente coloca na régua, medindo essa régua com outras pessoas, é que você começa a perceber, eu acho que algumas pessoas conseguem sim perceber, de que, opa, realmente, às vezes eu, ao proferir uma palavra, ou simplesmente, olha, aumentar o tom da voz, você tem sido sim um abusador, enfim. E é engraçado como às vezes também a régua que está te medindo é muito distinta da sua. Né? Então eu posso me casar com uma pessoa que é totalmente diferente de mim, né? E eu, no momento de chamar a atenção, posso ser mal interpretado. Então veja como as sutilezas, né? Quer dizer, dentro do próprio âmbito familiar, já pode acontecer um descompasso tão grande entre uma pessoa e outra. Né? Eu tenho um livro de um autor americano que é o Richard Warshaw. Ele tem um livro chamado Divorce Poison. Poison de veneno, né? E tem um certo momento que ele fala da alienação parental, que ele já observou nos casos que ele atende, né? Ele é psicólogo, movida por questões religiosas. Então, olha, sua mãe, ela arrumou um novo marido, ela é uma pecadora, ela vai para o inferno. Você, garoto aqui de 4 anos, vai ficar do lado de quem? Seu pai vai para o paraíso, sua mãe vai para o inferno. Então, você lidar com conceitos absolutamente metafísicos, né? Uma criança que não tem ainda um pensamento ambivalente, não sabe nem julgar Deus, o diabo, se isso existe ou não, né? Então, ele chama o capítulo With God on Our Side, com Deus do nosso lado. Então, cara, alienação motivada pela religião. Sim. Né? E aí tem uma troca de religião. Aí nós temos hoje uma polarização política fortíssima. Então, conheço casais que a mulher vota num, o marido... Não vou nem mencionar nomes, né? Pronto, sua mãe tá louca, seu pai é um radical, sua mãe é fascista, seu pai é um ladrão. Enfim, quer dizer, a gente tem isso acontecendo nesse momento. E no contexto pandêmico, a gente passou por situações inacreditáveis também. Isso teria que ter um outro episódio que eu fico à disposição. Não, podemos. No contexto pandêmico foi uma loucura. Mas o pai é médico, ele está na linha de frente da pandemia, ele não pode encontrar com o filho. E o pai, não, mas eu como por ser médico, eu tomo o maior cuidado possível. Eu sou o cara que mais se cuida. Então eu posso encontrar. Olha, a gente viu. E logo no começo da pandemia, só para ilustrar, como a gente não sabia quanto tempo ia durar, e os juízes também não, são seres humanos como nós, falíveis também, vinha decisões, olha, vamos aguardar 2 semanas, sim, no começo da pandemia, para ver se passa. E logicamente não passava, né? A coisa só foi piorando, né? Muito bem disso. Então a gente tem vários casos de famílias que foram realmente separadas por um certo tempo, quer dizer, de repente o pai era negacionista, ou a mãe não aceitava vacina, ou a mãe queria vacinar e o pai não. Aí os remédios todos que apareceram, isso aqui no âmbito da nossa advocacia diária foi, eu posso dizer, durante a pandemia não faltou trabalho. Não, a título só de curiosidade, o número de divórcios que nós tivemos no cartório durante a pandemia foi uma coisa absurda. De morte não precisa nem falar, lógico, mas lógico. Foi assim, uma coisa que assustadora. Foi bem impactante, é impressionante. Não sei se as pessoas conviviam muito mais e aí começa a aflorar uma série de acontecimentos que não era habitual. Eu li no Google, eu li no Google, mas não foi era um artigo científico, mas não posso cravar que é um artigo confiável, mas falando na síndrome do ninho cheio, do empty nest, né? Porque quando os filhos crescem e vão embora, você tem o empty nest, o ninho vazio, né? Então o casal tem que conviver sem os filhos agora, sem aquele álibi, né? Aí agora teve o full nest, quer dizer, o ninho ficou cheio demais. E aí as pessoas não souberam lidar com isso.
Teve demais. É verdade, ninguém esperava por isso. Não. Filipão, vamos ter tema para outros próximos. Eu acho que a gente pode realmente marcar, combinar uma próxima, né? Nós temos assuntos demais, professor Christian sempre é perfeito nas palavras, né? Não, e eu acho assim, nossa, foi super engrandecedor, foi ótimo estar com você aqui. Mas fala um pouquinho antes da gente finalizar sobre o seu projeto também. Você também. Vocês acham que esse homem é centrado, ele não tem uma fuga? Ele é roqueiro, por favor, rapaz, tem que ter uma fuga, né? tem que Conta ter. um pouquinho pra gente desse seu hobby aí. Isso veio com a pandemia também. Né? Eu tenho alguns amigos que a gente há muito tempo tinha grupos de WhatsApp sobre música, conversando, trocando ideia, grupos de colecionadores de vinil, de CD. Surgiu uma ideia, por que a gente não faz um podcast? Estamos fazendo nada mesmo, né? Estamos aqui, cada um trancado na sua casa. Não era um podcast, é um audiocast, né? Uhum. E aí nós criamos os Prisioneiros do Rock. Eu e mais 2 amigos, Jair e Felipe, tem alguns colegas que são flutuantes, né? Que aparecem de vez em quando. Toda semana, todo sábado tem um programa novo, já está no programa 130. Acabou a pandemia, a gente deu o segmento, né? Falando sobre um disco com data cheia, alguém que morreu, uma banda que acabou. Sempre um assunto nas plataformas de audiocasts aí, tá lá, os Prisioneiros do Rock. É o que me mantém mentalmente fora minha família, então, minha esposa, minha filha. O endereço é Prisioneiros do Rock? Você procurar em qualquer plataforma de podcast, tá lá. Legal, a pergunta que não quer calar. Led Zeppelin ou uma banda aí? Black Sabbath. Black Sabbath. Os dois. Em cima do muro total. Gosto demais. Tem a discografia completa de ambos. Essa é fácil de responder, as duas. Dias pares, dias ímpares. Final do ano. Essa não vai ter alienação, né? Estão no coração essas duas. Christian, muito obrigado pela sua presença. De verdade, sempre bem-vindo. As portas Siga Direito estão sempre abertas para você. Eu acho sim que nós devemos fazer um próximo episódio aí para tratar de outros assuntos. Direito de família é um direito amplo, né? E abrange tantas outras questões. Estamos diante de um especialista, né? Exatamente. Fique registrado. O Christian, poxa, referência. Figurinha carimbada lá no nosso cartório. É verdade. Olha, uma alegria estar com vocês. Muito obrigado. Parabéns pelo formato, pela condução. A gente se compromete a vir de novo, por quê? Porque foi uma experiência muito boa, então a gente quer repetir. Que ótimo. Obrigado, Christian. Valeu, Christian. Obrigado. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, compartilhar, seguir a gente em todas as redes sociais e, claro, fique sempre por dentro.